amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Por favor, acenda as luzes aí. Tem alguém no nosso meio que está nos visitando pela primeira vez? Levante assim sua mão. Pastor Rogério, vá até você. Ali, ó, tem lá atrás ali. Abre aqui as luzes, por favor. Acende as luzes, né? Abrir não, acender, né? Obrigado. Isso. Levante assim a mão assim. Isso, ó, tá aí, ó, tem um varão ali, ó. Uma blusa vermelha, pastor Rogério. Tem mais alguém? Está nos visitando pela primeira vez? Aleluia. Não tem? Quero dizer para o meu irmão que aqui não é outro lugar senão a casa do nosso Pai. Quero dizer para o meu irmão que sinta-se acolhido. Eu queria que um irmão estivesse do lado, até mesmo nosso amado pastor Rogério, desse um abraço a ele, que é uma característica da casa. Dizer que bom que você está aqui, meu irmão. Uma alegria adorar com o Senhor do seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sem perca de tempo, abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 14, versículo de número 32 em diante. A gente vai ler 10 versículos, do 32 ao 42. Aleluia. Amém? Vocês estão aí, irmãos? Eu me lembro ainda que quando a gente mandava abrir a Bíblia, todo mundo dizia glória a Deus. Acabou o glória, né, irmãos? Aleluia. Amém? Diz assim: então caminharam para um lugar chamado Getsêmani. E chegando, solicitou Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia. E compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. Verso 36. E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Ao voltar para seus discípulos, os surpreendeu dormindo. Simão chamou ele a Pedro: estás dormindo? Não conseguiste vigiar nem por uma hora? Vigiai e orai, para que não cairdes em tentação. Pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. E uma vez mais ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Ao regressar novamente, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como se justificar. Ele lhes admoestou: ainda dormes e descansais? Basta, eis que a hora é chegada. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois, e vamos. Eis que chegou aquele que me está traindo.
Amém. Irmãos, oração nunca é demais. Eu queria, por favor, que você orasse pela minha vida. Eu não estou rejeitando as orações que foram feitas e o que Deus falou, mas ora pela minha vida, por favor. Pai, ouve a oração da tua igreja. Sou um caco de barro que necessito da tua presença. Por favor, não deixa que eu venha atrapalhar a ação do teu Santo Espírito nesta noite. Eu me entrego a ti uma vez mais e estou disponível para fazer o que tu queres. Que toda expectativa criada no homem seja repreendida no nome de Jesus. Diz que a tua glória, que é real e palpável aqui neste lugar, possa ser manifesta uma vez mais sobre as nossas vidas. Nós repreendemos, meu Deus querido, toda a artimanha do inimigo. E que nós possamos, meu Deus querido, absorver essa palavra. Que essa palavra ela possa estar gravada em nossos corações. Que teu Santo Espírito possa ministrar, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar às nossas vidas nesta noite. Preciso de ti, Pai. Fala conosco uma vez mais, no nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Marcos, ele tem 16 capítulos. Marcos, ele era filho de Maria, uma mulher de muitas posses e prestígios em Jerusalém. Marcos era primo de Barnabé, amigo e companheiro do apóstolo Paulo e Pedro. O evangelho de Marcos foi escrito para os gentios, não judeus, que viviam no Império Romano, especialmente em Roma. Marcos procura apresentar Jesus de uma forma que pudesse ser compreendida por aqueles que não tinham familiaridade com as tradições judaicas, explicando os costumes, termos aramaicos e usados a tradução grega do Antigo Testamento. O texto em que acabamos de ler também é necessário fazer menção que ele também está escrito em Mateus capítulo 26, verso 36 ao 46. E também em Lucas capítulo 22, do versos 39 ao 46. Amém? O capítulo 14, ele vai começar dizendo que faltava 2 dias para Páscoa, a festa dos pães sem fermento. Porém, os mestres da lei daquela época procuravam, aleluia, buscar um meio para prender e matar Jesus, para poder condená-lo à morte. Existe uma frase que eu já ouvi alguns homens de Deus falando, que diz assim: viva de forma honesta, que para falarem mal de você, terão que mentir. Jesus foi um dos maiores exemplos na face da terra. Haja vista que o seu ministério, por ter sido curto, aproximadamente 3 anos e 6 meses,
podemos ver e enxergar o tamanho da proporção que isto alcançou até os dias de hoje. Era costume judaico, naquela época, o texto vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que uma pessoa, quando era morta, ela tinha um tratamento de balsamamento. E uma pessoa que era condenada, que era dita por maldita, não tinha o mesmo tratamento. Haja vista que no mesmo capítulo 14, nos versos mais adiante, versículo 6 em diante, vai falar acerca, louvado seja o nome do Senhor, de uma mulher, que ela, louvado seja o nome do Senhor, ela unge, louvado seja o nome do Senhor, Jesus. E pela sua ação os discípulos a criticam, fala mal, diz que não é necessário. Alguns textos vão dizer, louvado seja o nome do Senhor, que por que ela não vendeu esse nardo puro? Por que ela não, aleluia, pegou o dinheiro arrecadado que poderia ter vendido e ter entregado aos pobres? Conhecemos muito bem essa mensagem. Só que Maria enxergou aquilo que ninguém conseguiu enxergar. Maria estava preparando, aquela mulher estava preparando o corpo de Jesus, porque em Isaías capítulo 53 vai descrever literalmente. Eu queria abrir junto com você, louvado seja o nome do Senhor, Isaías 53, aleluia, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Ora, quem creu em nós, em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço de Yahvé, ele cresceu diante dele como um broto tenro e com uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como um homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém quem os seus semelhantes escondem um rosto, foi menosprezado. Em nós não demos a sua, aleluia, pessoa importância alguma, e no entanto suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser, sobre o seu corpo. Levou todas as nossas doenças, contudo nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pelas mãos de Deus, ferido e torturado. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas, e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu sobre ele, e mediante suas feridas somos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra.
por intermédio de julgamento tirado ele, foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. Embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, Ele verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado de sua obra e empenho de sua alma, e ficará satisfeito mediante da sua sabedoria. O meu servo justo justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por esse motivo, eu lhe darei uma porção generosa. Eu recebi essa porção. Eu recebi essa porção. Só eu recebi essa porção. Por esse motivo eu lhe darei uma porção generosa. Entre os grandes ele dividirá os despojos entre as multidões. Porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aquela mulher enxergou isso tudo, irmãos. Os cordeiros eram tradicionalmente sacrificados no dia anterior ao primeiro dia de festa. Em Êxodo capítulo 12, versículo 6, eles comiam o cordeiro em pé. Só que agora os costumes mudaram, e agora eles não comem mais em pé, eles comem sentados sobre a mesa. E esta ação de estar sentado sobre a mesa traz um ar de libertação, um ar de que eu posso participar. Já percebeu que na mesa, quando nós estamos assentados, nós temos acesso a toda ela, sim ou não? Se você for, geralmente a família que almoça sobre a mesa, a esposa, junto com o marido, os filhos preparam a mesa, bota lá o arroz, o feijão, o macarrão, a carne. E ali todos têm, diga comigo, acesso. Não tem impedimento. Geralmente a esposa coloca o prato do esposo, dos filhos, não é assim? Mas geralmente sempre o marido ou um dos filhos, a esposa mesmo vai lá e quer colocar um pouco a mais, porque o acesso é liberado, irmãos. Jesus olha para 2 de seus discípulos e diz: vai até a cidade. E lá na cidade, quando vocês adentrarem sobre ela, vocês vão ver um homem carregando um cântaro na mão. Segui-o, vai até a sua casa. Quando chegar lá, vocês preparam, diga essas palavras para ele: olha, a gente precisa, aleluia, preparar a ceia aqui no cenáculo. Ano passado eu ministrei essa mensagem, ceando no cenáculo. O que era o cenáculo? Era um lugar elevado, separado, amplo, mobiliado. Só que o que chama a minha atenção aqui, irmãos, é que pelos costumes daquela época, quem costumava levar cântaro de água era a mulher. Então era notável ver o homem se diferenciando dos demais, carregando um cântaro de água. Ao chegar lá, os discípulos, aleluia,
passam aquilo que o mestre falou, preparam uma ceia, eles ceiam. Louvado seja o nome do Senhor. Logo após ter ceado, o que chama a minha atenção aqui, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, é que no meio da ceia, Jesus olha e diz assim, Jesus vai tumultuar a ceia, vai dizer assim, ó, tem um de vós que há de me trair. Imagina só, irmãos, em um ambiente de mesa, em um ambiente de festa, confraternização, o anfitrião, aleluia, naquele momento, ele levanta a voz e diz assim, ó, um de vocês vai me trair. Ai, irmão, eu vou ser guiado pelo Espírito, viu? Estou sentindo coisa aqui. E aí, de repente, todos, o texto vai dizer, aleluia, todos vão começar a dizer, eu mesmo não, só que aquilo passa desapercebido. É isso a palavra, certo? Haja vista, agora eu vou conjecturar, não está no texto. Haja vista que eu acredito que Pedro, irmãos, Tiago, João, chega próximo de Jesus e diz assim, Senhor, é eu? Por acaso sou eu? Me conta aí, Jesus, quem é que vai te trair? Só que aquele momento era uma preparação para o que poderia vir. E muitas das vezes em ambientes de festa, de confraternização, em momento de ceia, não estamos ligados no que está acontecendo sobre a mesa. A mesa é o lugar onde nós devemos estarmos atentos à movimentação do líder. A ceia não é, aleluia, um lugar aonde nós temos que ficar dispersos, à la vontade, brincando, sorrindo. Não, a ceia é lugar que estarmos atentos à sua movimentação. Porque a cada movimentação que Ele dá, é uma mensagem que Ele está nos entregando. A pastora Selma levantou a mão, me motivou, vou repetir. A cada movimentação que Jesus dá, é uma mensagem que Ele está nos direcionando. Eu não estou entendendo. Haja vista, segundo aos costumes, aleluia, louvados, de ética culinária ou de costumes de ética mesmo, vai falar sobre a movimentação, como drobar a toalha, de como deixar os talheres. Quem já fez um curso de mesa posta ou de etiqueta, obrigado, de etiqueta, vai dizer esses detalhes, sim ou não? Você vai ficar completamente, aleluia, direcionado ou direcionada à movimentação de quem está lá. Se essa pessoa deixar o pano jogado sobre a mesa, ela está lhe dando informação, eu não vou voltar mais, não é assim? Mas se deixar o panozinho dobrado, os talheres justinhos nos seus devidos locais, ele está dando uma mensagem, não, eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou voltar para terminar minha refeição. Não precisa tirar a mesa ainda. Quem está me entendendo, diga amém. Só que o que chama a minha atenção aqui, irmãos, é que Jesus, ele é muito sutil. Em Lucas capítulo 22, versículo 8, Lucas 22, 8. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendados, ide, preparai para nós a Páscoa, para que ceiemos juntos. E eles lhe perguntaram, onde desejas que a preparamos? Ao que ele orientou, ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de... Eu acabei de dizer para você aqui, eles seguem, preparam o ambiente, eles vão cear. Louvado seja o nome do Senhor, eles têm acesso
sobre essa mesa. Essa mesa, aleluia, não é para os escolhidos, essa mesa é para os necessitados. Jesus disse: todo aquele que tem fome, vinde a mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, nossa caminhada sempre deve ser para o Getsemane. Getsemane ou Getsemane são as duas pronúncias corretas. Então, se eu falar Getsemane pelo algum momento na mensagem, não estou errando. Ou se eu falar Getsemane pelo decorrer da mensagem, também não estou errando. Amém? São duas pronúncias. Então, o primeiro ponto que nós podemos ver nesta mensagem é que o nosso caminho sempre deve ser para o Getsemane. Talvez você agora em seu pensamento está dizendo assim: o sangue de Jesus tem poder. Misericórdia, pastor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Esse lugar era um lugar de costume que Jesus frequentava. Primeiro ponto, temos que ter uma vida de oração. Jesus com seus discípulos sempre teve uma vida de oração. E um dos lugares que sempre ele costumava ir com eles era o Monte das Oliveiras. Todas as vezes que Jesus realizava um milagre, uma obra, ele não ficava, aleluia, exposto por muito tempo sobre a multidão. Ele se recolhia e orava. Coisas completamente diferentes de que vivenciamos, aleluia, nos dias atuais. Se Deus me usou para fazer algo, eu vou para as redes sociais, eu vou me titularizar como profeta, eu vou me titularizar que tem uma palavra. Não é sobre mim, é sobre Ele. Sem Ele nada eu posso fazer. Quem opera é o Senhor, quem faz a obra é o Senhor Jesus, irmão. Segundo ponto, a oração é uma prática diária que devemos ter. Crente que não tem uma vida de oração, ele está morto espiritual, irmão. Mas eu vou falar. Eu estou falando de mim, porque tem que falar de quem prega, irmão. Então, essa mensagem vem falando comigo há muito tempo. Eu gosto de comer. E isso nota-se. Escuta. É bom demais, irmão, comer um cafezinho quente, com a manteigazinha passada no pão. Aí você diz assim: pastor, tá bom, tá, mas você quer mais. É verdade, irmão. E quando dá meio-dia, a esposa faz com tanto amor um baiãozinho, feijão preto. Te amo, minha princesa. Aí, irmão, você come com aquela alegria, não é verdade? Eu estou falando de mim, com aquela emoção. Oh, Senhor, obrigado pela vida da minha esposa. Oh, que comida boa. E eu estou falando a verdade, irmão. E às vezes eu estou comendo, porque, irmãos, a minha esposa não bota num pote de sorvete. Ela bota numa vasilha, uma manteigueira de 250 gramas. E ainda diz que está muito. Então, às vezes eu estou comendo, e o colega que está com uma pratada diz assim: rapaz, aí tá bom também, né? Você está entendendo? Aquela emoção de comer, mas deixa eu agora trazer para o reino espiritual. Qual tem sido a minha e a sua motivação para falar com Deus? Será que tem sido uma motivação quando a gente vai se deitar? Eu sei porque eu tenho vivenciado isso esses dias. E às vezes o dia está cansativo, dificultoso, cheio de lutas. E aí eu deito sobre a minha cama junto com a minha esposa, a gente ora. E aí vem o refrigério do Espírito Santo.
E sabe qual é aquele desejo, irmãos? É o mesmo desejo. Ele supera o desejo de eu quando eu gosto de comer. Porque quando eu vou dormir, eu digo assim: rapaz, eu não quero ver a hora das 5:30 da manhã para me falar com o Espírito Santo. Eu estou falando de mim, irmão. Que maravilhoso falar com Deus, irmão. Muitas das vezes nós emprestamos a nossa boca para Satanás, para estar falando mal da vida alheia, para estar falando mal da liderança, para estar falando mal do ministério. Reunimos sobre mesas, e muitas vezes mesas de ceia, para matar vidas. Jesus está dizendo: tenha uma vida de oração comigo. Talvez você olhe e diga assim: pastor, mas eu não gosto de monte. Às vezes a gente, irmãos, inventa desculpa para tudo, para não fazer a vontade de Deus. A gente inventa desculpa para tudo. Não, morar no monte, está chovendo demais. Aqui, principalmente o clima de Fortaleza, a gente sai daqui, está tudo nas estrelas, mas quando chegar lá, vem um temporal. Tá bom, irmãos, então vamos para a Bíblia. Quer Bíblia? Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 8, abre aí. Enquanto orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orardes, vai para dentro do teu quarto. Eu vou repetir mais uma vez. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto. Então aqui acabou esse argumento de dizer: se eu não gosto de monte, a tua casa é o lugar ideal para falar com Deus. A irmã lá, a Pamela, levantou a mão e me motivou. Vou repetir mais uma vez. Talvez você diga: não, eu só oro na igreja, dia de culto, amém. Mas Jesus está dizendo: eu quero um pouco mais adiante. A Lidiane, esposa do aleluia, Edisvaldo, levantou a mão, me motivou, vou repetir. Talvez você diga: aqui é o suficiente, eu estou cheia, estou revestido. Deus está dizendo: não, quando você sair sobre aquelas portas, já deu digestão, eu preciso ouvir a tua voz, rapaz. Me ajuda aí, Nicolas. Chega de nós queremos maquiarmos. Olha o que o texto diz: hipócritas. Chega de querer ser eloquente na frente dos outros. Jesus quer ouvir o meio do teu coração, rapaz. Mas eu vou falar. Sabe qual é o único momento que você pode falar tudo? Pergunte qual? Quando eu estou falando em oração com Deus. Quando eu estou falando em oração com Deus, eu estou dizendo: Deus, eu estou mal, não estou afim de conversa com o Senhor, estou triste. Em oração eu posso falar tudo, desde que seja em oração. Só que a gente muitas das vezes escolhe as melhores palavras. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Muitas das vezes a gente tem tanta intimidade para falar com um amigo, com uma amiguinha, para falar mal dos outros, né, irmão? Tu viu a fulana, tu viu o ciclano, mas não tem intimidade para falar com Deus. Tá bom, glória, né, irmãos? O parafuso começou a apertar agora. E deixa eu dizer uma coisa para você: o aço é 12.9. O torque hoje está bem apertadinho, viu? O Getsemane, ou Getsemane, era um jardim que tinha no Monte das Oliveiras. Esse lugar
era um lugar chamado de prensa de azeite. Era o lugar onde o azeite, a azeitona, era prensada. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai para esse lugar para ser prensado. Jesus agora ele representa a azeitona maior. E esse lugar onde nós devemos estar, que é o Getsemane, aleluia, ele é um lugar onde a gente precisa ser apertado, espremido. Só tem azeite de oliva quando a azeitona ela é triturada, amassada. Sabe o que é que a gente está querendo muito viver? O resultado. E está fugindo do processo. O Getsemane é o lugar que nós devemos abrir o nosso coração. O texto vai dizer no versículo 33 ao 34, diz assim: e levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia, e compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste até a morte, ficai pois aqui e vigiai. Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras, não são os 12, são apenas 11. E desses 11, Jesus chama Pedro, Tiago e João e leva para um lugar à parte. Há um grande ensinamento aqui, irmãos. Nem tudo a gente deve estar contando para todo mundo. Nem todo mundo é seu amigo. Jesus andava com os discípulos, mas ele tinha os 3 amigos. Sabe qual é o nosso problema? Aqui a gente acha que todo mundo é o nosso amigo. Só que tem muita gente que se aproxima de nós só para observar como a gente caminha, como é a nossa conduta. E se vê um deslize, está nos apunhalando pelas costas. Acabou glória, né, irmãos? Está começando a pegar o toque. Jesus ele vai olhar para Pedro, Tiago e João e diz: ó, a minha alma está extremamente angustiada. Imagina só como é que não fica a mente, profeta Kilvio, dos discípulos. Aqueles que viram Jesus multiplicar o pão, os peixes. Aqueles que viram Jesus curar cego, mudo. Aqueles que, aleluia, que viram Jesus fazer prodígios e maravilhas. E olhar e dizer assim: eu estou angustiado. E essa angústia muitas das vezes nós sentimos também. Porque essa angústia que Jesus estava sentindo é uma verdade que precisamos ver e entender, que ele era 100% homem, também ele era 100% divino. Só que muitas das vezes essa angústia que nós sentimos, falta-nos o ar, o fôlego, sentimos uma sensação que a gente vai morrer. Quem tem a síndrome do pânico sempre está com os sentidos de alerta ligado direto para ele ou para ela. Vai acontecer alguma coisa, o teto vai cair, vai levar uma topada, vai morrer. Sempre está no nível hard, os seus nervos à flor da pele. Só que mesmo nesse lugar, mesmo nesse ambiente, Jesus ele não poderia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, morrer de infarto fulminante ou de neurisma cerebral. Mas ele vai acontecer algo que a ciência vai dizer, tem um nome hematite.
as glândulas são dilatadas e sai sangue e suor. Porque o que separa o homem de Deus é o pecado, irmãos. Jesus estava sentindo essa grande angústia porque o pecado estava sobre ele. Essa separação entre o pecado e Deus, irmãos, ela é, aleluia, muito latente. E o que chama a minha atenção é que em meio a esta situação de desespero, de pavor, Jesus diz assim, ó, ficam aqui, oram por mim, intercedem por mim, porque eu vou entrar ali e vou orar ao Pai. Imagina só os discípulos assustados ao ver o semblante do mestre banhado de sangue, junto com suor, aleluia, mas ao mesmo tempo enfadados, cansados. E o texto vai dizer que quando Jesus sai de perto deles e vai orar, e vai dizer, Abba, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. E quando ele vai ter essa conversa com Deus, aleluia, com o Pai, ele retorna. E quando ele retorna, o que chama a minha atenção aqui é, Jesus chamou os 3 discípulos. Quem foram os 3 discípulos? Pedro, Tiago e... Jesus chamou os 3 discípulos à parte. Quem foi? Pedro, Tiago e João. Só que o texto vai dizer, irmãos, que quando eles se aproximam e depara e vê eles dormindo, Jesus vai chamar a atenção de um dos discípulos. Mas deixa eu voltar aqui um pouco. Jesus, ele está angustiado. E agora a gente vai entrar num ponto que mexeu muito comigo, porque eu estava naquele Monte 11. Um daqueles 12 foi vender Jesus. Porque o fato é, irmãos, qual é a nossa real motivação de estarmos no Getsemane? Há uma pergunta que não quer calar. Qual é a real motivação que nós devemos estar no Getsemane? É o propósito? É o processo? É o relacionamento? Ou são as moedas? Judas, o texto vai dizer em João capítulo 18, versículo 1 e 2. João 18, por favor. Tendo Jesus partilhado essas palavras, saiu acompanhado por seus discípulos e atravessou o vale de Quidron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois frequentemente Jesus se reunia ali com seus. Judas tinha relacionamento, mas não estava envolvido com Jesus, porque na verdade a sua proposta era moedas. A pergunta que não quer calar, Kadosh, nessa noite o Senhor faz para nós: qual é o seu real motivo de estar aqui? São as moedas? É o bom emprego que você tem? O bom salário? As coisas estão tudo dando certo? Porque você vai cear agora? Ou é Ele? O problema da nossa geração atual é: tem muita gente se envolvendo com as moedas, e estão esquecendo de ter um relacionamento com Cristo, irmão. Perceba, aleluia, que o texto vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, em Mateus capítulo 26, versículo 15. Olha o que é que vai dizer: o que me dareis caso eu vos entregue? E lhe pagarei o preço de 30
moedas de prata. Estava todo mundo ali, o sinédrio, querendo armar para prender Jesus, para matá-lo. Aí Judas disse assim: o que é que vocês têm para me dar aí? Vocês vão me dar quanto? Aí o texto vai dizer que eles oferecem 30 moedas de prata. Olha só, irmãos, como ele é tão interesseiro, como ele é tão envolvido com as moedas, que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em João capítulo 12, versículo 4 ao 6. João 12, 4, 6. Mas um dos discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado não é vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era o quê? Ladrão, sendo responsável pela bolsa de quê? De dinheiro, irmão. Ele não estava preocupado com o que Jesus estava sentindo. O Getsemane, existem, aleluia, estas situações em que, gente, eu conheço o lugar, eu sei o caminho, eu sei para onde ir, mas eu não quero me relacionar, porque eu estou voltado muito pelas moedas, pelaquilo que tem para me oferecer. Não sirva Jesus pelaquilo que Ele pode te dar. Sirva Jesus pelaquilo que Ele já fez na cruz do Calvário, por amor de mim e de você, irmão. O texto é bem claro em dizer que todos, e Ele foi enfático, porque que não vende, Ele conhece de dinheiro, Ele conhece de finanças. O texto é bem claro em dizer que Ele não era tanto que Ele que ficava com a bolsa, Ele era responsável, irmão. Só que também o Getsemane, esse lugar de prensa, não é um lugar que só imprensa a grande oliveira. Esse lugar também ele nos faz, aleluia, nos traz a sermos prensados. Porque o texto vai dizer que quando Jesus volta, ele encontra os discípulos dormindo. E quando ele encontra os discípulos dormindo, o que chama a minha atenção é que ele vai chamar a atenção de quem? De Pedro, Simão Pedro, você, cara, logo você, não pode nem por uma hora interceder pela minha vida. Mas não estava do lado dele lá, Tiago e João também, sim ou não? Há uma pergunta que não quer calar, e eu fiz essa pergunta ao Espírito Santo: Senhor, o Senhor é para ter puxado a orelha dos outros três, porque o Senhor chamou a orelha só de Pedro? Aí o Espírito Santo falou ao meu coração: quanto mais dado é cobrado. Aí o Espírito Santo: lembra, filho, quando eu falei com Pedro que a partir daquele momento ele não ia ser mais pescador de peixes, mas sim pescador de homens? Naquele momento ali, Jesus não estava vendo Pedro na situação que ele estava. Jesus já estava vendo Pedro em Atos 2, aleluia, pregando o Evangelho. Ei, se esse lugar de prensa está te prensando, aleluia, aguente, irmão, dá glória a Deus, não desiste, vai adiante, porque Cristo te vê mais lá na frente, pregando o Evangelho, indo por todo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. Talvez você olhe para mim e diz assim: mas pastor, por que eu não posso fazer tanta coisa? Porque o que Deus tem preparado para você é maior daquilo que o seu coração almeja. Presença é o meu. José passou por várias provações.
e ser vendido por seus irmãos. Quem diria ao homem que posso passar aproximadamente 10 anos na casa de um cara e agora ser acusado de ter deitado da mulher que não era dele? O processo, irmãos, nos fadiga mesmo. O processo dói. Quem disse que o processo seria mamão com açúcar? Quem disse que o caminho estreito seria mamão, irmãos? Não, é estreito mesmo, é na vereda. Enquanto tem muita gente procurando a porta larga, Jesus escolheu eu e você para o caminho estreito. É do estreito mesmo. É aquele que muitas vezes só vai você e o Espírito Santo. Mas é nessa vereda que o Senhor vai te levar para as nações. É nessa vereda que vidas vão aceitar a Jesus. É nessa vereda que o real propósito de Deus vai se manifestar na sua vida. Então aguenta o processo. Se está doendo, não desista. Se está doendo, não desista. Não desista, Kadosh. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. É uma verdade que o inimigo de nossas almas veio para matar, roubar e destruir, mas o nosso Cristo, Ele morreu na cruz, louvou consigo os seus pecados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Eu sei que está difícil. Eu sei que muitas das vezes vem um pensamento de você querer parar, de você querer desistir. Mas o Espírito Santo de Deus impulsiona meu coração para dizer para você: não desista, vá adiante. Não desista, vá adiante. Não de todo começo é dificultoso, é árido. Aleluia. Quando tudo está bem é bom demais, mas quando está no sol quente, escaldante, quando a meta não vem, aleluia, quando as contas vêm e não tem condição de pagar, é aí que a gente tem que se apegar a Jesus e dizer: Pai, tudo para ti é possível. E não seja a minha vontade, mas sim a tua. É isso que o Senhor quer. É um lugar que jamais vai te abandonar. Jesus foi com os 11, sim ou não? Desses 11 Jesus tirou 3 à parte, sim ou não? Desses 3 que Jesus tirou à parte, o texto é enfático que por 3 vezes Jesus vai orar, volta, eles estão dormindo. Vai orar, volta, eles estão dormindo. Vai orar, volta e eles estão por 3 vezes. Imagine agora que pela terceira vez. Eu estou sentindo isso aqui. Meu coração está pegando fogo. Imagina agora que Jesus pela terceira vez entrando no Getsemane. Logo após ter visto Pedro, Tiago e João dormindo, e agora eles não têm como se explicar. Deus vai dizer que eles vencidos pelo sono, não tem como se explicar. Aonde todos deixaram Jesus. Jesus vai falar com o Pai.
E quando Jesus vai falar com o Pai, olha o que a Bíblia diz. Lucas capítulo 22, versículo 39. Lucas 22, 39. E retirando-se como-se de costume para o Monte das Oliveiras, os discípulos o acompanharam. Chegando no lugar, Jesus lhe instruiu: orai, pois não venhais cair em tentação. Verso 41. Então ele se afastou deles, à distância de um tipo de pedra. Ajoelhou-se e começou o quê? Verso 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Verso 43. Foi então que apareceu-lhe o quê? Foi então que lhe apareceu-lhe o quê? Um anjo do céu que o encorajava. Pastor Jonathan, do original aqui, quer dizer assim, ó: não desiste, vai dar certo. Pedro, Tiago e João te abandonou, mas eu fui enviado pelo céu, não para guerrear, mas para te encorajar. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. O dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Quando os amigos te abandonaram, quando os mais próximos te abandonarem, quando o teu cônjuge não estiver ao teu lado, o céu vai enviar um anjo para te encorajar. É o que a Bíblia diz. Você pode estar só nesse quarto, você pode estar sozinha nesse ambiente. O céu vai enviar um anjo para te encorajar, para te encorajar, para te encorajar, para te encorajar, para te encorajar. Deixa eu ver quem vai ser encorajado. Só quem está sendo encorajado. Anjos do céu. Não é Miguel. Aleluia. Não é querubim. Não é serafim, não. É o Consolador. É o Consolador. Eu disse que nessa noite era noite de purificação. O Consolador, Ele está aqui nesta noite. Já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena mesmo. Se já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. O Getsemane é o lugar que nós devemos estar. É o lugar que nós devemos ter uma vida de oração com Deus, um relacionamento. É uma verdade que no Getsemane vai ter Judas, mas também vai ter amigos, Pedro, Tiago e João. Mesmo que os amigos durmam e
não é pelo fato de dormir que eles te abandonaram. Mas Jesus está dizendo algo forte: o céu jamais dorme. Aleluia! Ele sempre envia o consolo. Eu posso dormir e dizer: ô profeta Gilvio, me perdoa, eu estava cansado, não consegui, cara, interceder por ti. Mas o céu está dizendo: eu não durmo, eu pelejo por ti. Paulinho, essa guerra não é tua, essa guerra é do Senhor, diz a ele para ti nessa noite. Não é tu que tem que pelejar, o Senhor está mandando dizer que é Ele que peleja esta guerra por ti. Aleluia. Irmãos, eu amo a Bíblia porque quando eu vejo, irmãos, Jesus, Ele tinha tudo para largar, para abrir mão, mas Ele entendeu que era preciso. Escute, a ceia é para os necessitados, mas não é porque eu sou necessitado de cear, eu tenho que fazer acepção de pessoas. A ceia é o ambiente que eu devo estar atento a toda a movimentação dos sacerdotes. Muitas das vezes Deus está falando aqui, não está dizendo, irmão, é o que o Espírito Santo de Deus está falando no meu coração. Muitas vezes a gente fecha o nosso coração e diz assim: por que deu pão para ela? Eu repreendo esse sentimento aqui a partir de hoje, porque aprendemos hoje pelo poder da palavra. Temos que estar atento à movimentação da casa, da mesa. E quando nós estamos atentos à movimentação da mesa, não existe competição. Trocar o cálice com a minha esposa é maravilhoso. Deixa eu te dizer uma coisa: eu saio trocando o cálice com um bocado de gente, às vezes que nem eu conheço, e a última pessoa que eu vou trocar o cálice é a minha esposa. Sabe qual é o problema? Que a partir de hoje eu quero que você quebre esse seu protocolo. Não só sei com quem você diz que é seu amigo, sei com aquele que você não sabe quem é o nome. Se apresente para ele, esse é o momento, vai ser o momento agora. Você vai trocar o cálice assim, ó: receba o sangue de Cristo, o sangue que nos une, o sangue que nos une. Você pode aplaudir o Senhor? Como tu, Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso. Deus acabou de falar no meu coração aqui. Tem alguém nosso meu que quer se reconciliar? Essa é a hora. Não há ninguém. Pastor, eu quero me reconciliar. Faz tempo que eu não andava no jardim. Hoje é o dia que o Senhor falou comigo. Eu quero voltar a ter esse relacionamento com o meu mestre no jardim do Éden. Vem pra cá que eu quero orar pela tua vida. Cadê você que quer se reconciliar? Não deixe amanhã o que você pode fazer hoje. Jesus. Se você teve desavença com alguém, aleluia, e essa alguém faz parte do corpo, assim como eu e você fazemos, vá até ele agora, vá até ela agora, peça perdão. Diga pra ele: me perdoa, minha irmã, me perdoa. Eu quero ir pro céu. Não há ninguém além de ti. Não há
desejável do que o ouro, maior que a vida é o teu amor. Vergonha é permanecer no erro e achar que ninguém está vendo. Jesus contempla tudo. Vem! Cadê os Pedros? Que não são mais pescadores de peixes, mas sim pescadores de almas. Kadosh, o Espírito Santo de Deus manda liberar uma palavra para os evangelistas da casa. Está na hora de começar a lavar as redes e começar a jogar a rede do lado direito do barco. Deus está no direcionamento aqui para os evangelistas da casa. Tem redes que precisam ser lavadas e ser lançada do lado direito do barco. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo entender? Tem peixe, tem peixe, tem peixe. Tem peixe, tem peixe.